O que torna algumas pessoas mais bem-sucedidas que outras no trabalho e na vida. QI e ética são importantes, mas não é tudo. Nossa inteligência emocional pode ter um papel crítico para determinar nossa felicidade e sucesso. O Conversando com a Pastora Lu vai te ajudar a descobrir como está a sua. Fique com a gente. E o nosso bate-papo de hoje será com o professor, psicólogo, especialista em neuropsicologia, Edivaldo Pinheiro, o famoso Negrão. Seja bem-vindo, Negrão, tudo bem? Tudo bem, pastora Lu? É um prazer estar aqui no seu programa. Estamos aqui para conversar a respeito da inteligência emocional, como é que a gente pode usufruir dessa ferramenta de autoaperfeiçoamento e de liderança da emoção, não é? O que significa isso? O que é inteligência emocional? Explica pra gente. Olha, a inteligência emocional não é um tema novo. Ele já existia no pensamento de Aristóteles, já existia no pensamento de Jesus Cristo, já existia no pensamento do apóstolo Paulo, já existia no pensamento dos vários teóricos da psicologia, inclusive na atualidade nós temos um pensador, diríamos assim, que é o Dr. Augusto Cury, que além de médico psiquiatra, ele criou a teoria da inteligência multifocal. Ele também trabalha a inteligência emocional. E temos também o Daniel Goleman, que em 1984 lançou aquele best-seller, que foi o livro da inteligência emocional, que se tornou um best-seller no mundo, por causa da relevância e da proposta que ele trouxe. Mas se a gente voltar lá atrás, nós vamos ver que Aristóteles, ele diz que o homem tem que aprender a gerenciar suas paixões. E paixões seriam todas aquelas emoções que trazem desconforto para o indivíduo. E que, de alguma forma, impede dele ver o mundo de uma forma mais eficaz. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ele diz que aquele que quer segui-lo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e o siga, esse negar a si mesmo é exatamente você aprender a gerenciar sua emoção, em especial a sua compulsividade, que é um dos temas da inteligência emocional, para que você possa ter uma qualidade de vida que possa fazer com que você pense adequadamente ou pense com inteligência para poder seguir o mestre dos mestres. Paulo chama a inteligência emocional de domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Muito bem. Dr. Augusto Cury, ele diz que a inteligência emocional seria resgatar a liderança do eu em focos de tensão. E Daniel Goleman vai dizer que a inteligência emocional é a capacidade de você gerenciar, administrar a sua emoção diante do momento em que ela te dá o toque ou no momento em que você não sabe trabalhar a sua compulsividade. E o que é a compulsividade? É a dificuldade que você tem de controlar uma determinada ação repetindo-a sistematicamente. E a emoção, ela quando vem, ela vem de uma forma avassaladora, e se você não aprender a gerenciá-la, você vai fazer o que o bom senso diria para você não fazer. Mas assim, como é que nós podemos ver se temos um nível satisfatório de inteligência ou não? Como é que nós medimos isso? Olha, o ponto de partida é a forma como nós lidamos com situações do nosso dia a dia. É a forma como nós lidamos com foco de tensão, é a forma como nós lidamos com os eventos que ativam a nossa emoção. Porque a nossa emoção, ela obedece a alguns princípios. Por exemplo, como é que ela é motivada? Através dos estímulos externos. Você chega gritando comigo, automaticamente, eu não sei por que você está gritando comigo, mas aqui dentro já surge um potencial de emoção que tende a reagir. E é nesse momento, então, que eu preciso usar a inteligência. A inteligência emocional.
De que forma? Primeiro, o que é que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo? O que eu vou fazer agora? Então, ouvir numa situação como essa é extremamente importante para que você possa começar a desenvolver a inteligência emocional. Existem momentos que a gente joga para fora tudo aquilo que está sentindo, a raiva, sem ter necessidade, não é assim? Isso acontece muito, né? Eu diria assim que, olha só, pastora Lu, uma coisa que a gente não pode esquecer é que emoção ela é química. Por isso que não é nem certo nem errado sentir emoção, porque ela é química. Você pode observar que quando você está com raiva, o seu corpo treme. Ou você empalidece, ou você fica vermelho. E uma coisa muito interessante, com raiva, o sangue vem para os braços ou para as pernas. A vontade que você tem de esmurrar. Por quê? Por ser química, o seu corpo é tomado por um banho de hormônios e o seu corpo reage. É por isso que depois que o efeito de todo esse banho de emoção passa, você vai dizer assim, por que que eu fiz isso? Ai, ai, ai. Você não poderia ter feito outra coisa, porque você estava sob efeito desse banho de química que é a emoção. Por isso que é importante, no momento que você sentir que o seu corpo começa a ferver, no momento que você percebe que você vai reagir, é isso que Goleman chama de compulsividade, que é aquela tendência de não dar tempo para que você, vamos dizer assim, a senhora lembra do contar até 10? Uhum. O que significa o contar até 10? É você dar um tempo para que aquela carga de emoção baixe, para que você possa, então, não mais sob efeito dessa emoção, poder fazer uma escolha inteligente naquela situação. Negrão, quais são os princípios da inteligência emocional? Daniel Goleman estabelece 5 princípios. O primeiro é o autoconhecimento, que é produto da autoconsciência. O que significa essa autoconsciência? É reconhecer o sentimento quando ele ocorre. Ou seja, no momento que alguém fez algo ou falou algo que você não gostou, é natural que você automaticamente tenha um determinado potencial de emoção, em virtude do que você viu ou ouviu. Nesse momento em que esse potencial se manifesta, você vai dar nome para eles. Por exemplo, se você ficou com raiva, o nome é raiva. Se você ficou triste, é tristeza. Isso é autoconsciência, é dar nome aos bois. E no momento em que você dá nome aos bois, então, você está tendo essa autoconsciência e, a partir daí, uma responsabilidade de administrar, que é o segundo princípio. Então, a gente precisa entender esses sentimentos que vêm, é isso? Isso. Vem esse sentimento, eu entendo eles e eu preciso administrar, que é o segundo princípio. Primeiro, autoconsciência, que é reconhecer a emoção ou o sentimento quando ele ocorre. O segundo é administrar. Administrar significa o quê? O que é que eu vou fazer agora com o conhecimento que eu estou tendo do que eu estou sentindo? Que é uma fase muito difícil, né? Muito difícil, por isso que exige treinamento. E porque essa coisa tem que acontecer de uma forma muito rápida. É o famoso contar 10 até 10 sempre. Eu administro essa emoção. Ao administrar, eu vou canalizar essa emoção para uma ação que seja tão boa para mim como para o outro. O terceiro princípio é da motivação, é a automotivação. Você teve autoconsciência, você aprendeu a administrar e você não vai perder a alegria de viver. Você não vai ficar refém da emoção e deixar de fazer aquilo que é importante para você ou para a sua vida, que seria administrar. E também um outro princípio muito interessante é da empatia, que é o quarto princípio. O que seria empatia? É se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se alguém me ofende, eu com empatia vou me perguntar, o que ele está sentindo para estar me ofendendo? O que ele está precisando?
O que o leva a agir dessa forma comigo? Que necessidade ele tem em relação à minha pessoa? Uma coisa muito importante que eu costumo dizer é que quando alguém me ofende ou alguém me maltrata, ele que está com problema, não sou eu. Daí entra a empatia. Então, se alguém está fazendo algo que eu não gosto, é importante a gente levar em consideração que é ele que tem a necessidade de ofender, de magoar e de maltratar. Eu sou apenas o estímulo, mas eu não sou responsável pelo que ele está sentindo. Se conseguirmos, né, ver isso na família, né, a gente vai brigar bem menos. Bem menos. Se conseguirmos ver isso no trabalho, vamos brigar bem menos, né, quando nós olhamos para a necessidade do outro, o porquê que está fazendo isso. E eu acho que era isso que Jesus Cristo fazia muito bem. É, né? Ele olhava para as pessoas, sentia empatia. Você deve lembrar o caso daquela mulher com fluxo de sangue. Quando ela toca nele, ele diz, alguém me tocou. Porque não foi um toque comum. Qualquer, não como foi. todo mundo. Não foi. Aquele toque dizia, eu preciso de você. Eu estou aqui precisando de você. E aquele toque revelava a necessidade de uma mulher. E Jesus, no meio daquela multidão, parou e disse, eu percebo você. Eu estou olhando para você. Eu vou te ajudar. Eu não tenho nojo, eu não vou te rejeitar. E é uma tremenda lição de empatia e de inteligência emocional. Porque diante de uma turba que circundava Jesus Cristo, ele nunca deixou de dar atenção àquele que realmente precisava. É verdade. Então ele era o mestre dos mestres, ele era o mestre da competência emocional, da competência filosófica. E quando se a gente consegue ficar como espectador, a programação neurolinguística, ela tem alguns princípios, e um deles é que para você aprender a gerenciar a sua emoção, você deve verificar o que está acontecendo como se fosse um espectador, procurando não ser afetado pelo que você está vendo ou ouvindo, que é coisa difícil. Por isso que a inteligência emocional, ela exige um treinamento constante. E esse então seria o quinto, o quarto, e o quinto seria estrela social. No momento que você desenvolve a autoconsciência, aprende a administrar a sua emoção, aprende a não perder o brilho, ou seja, continua se motivando, aprende a ter empatia, aonde quer que você for, você vai estar sempre agregando valores à vida das pessoas. E uma coisa muito interessante que eu gosto de pensar é que a felicidade gosta de companhia. E uma pessoa com inteligência emocional, aonde ela está agregando valores e atraindo pessoas para si, porque ela sabe lidar com focos de tensão, o inteligente emocional sabe lidar com conflitos, ele sabe ser autoridade e não um autoritário, ele sabe atacar problemas e não pessoas, ele vê um erro não como uma forma de punição, mas como uma possibilidade de ensinar algo para aquele que erra. E, enfim, eu acredito assim, que se a gente consegue desenvolver essas habilidades, se nós conseguíssemos, o mundo seria bem melhor. Olhando para as dificuldades que vivemos hoje, que não é pouca, né? Tanto no trabalho quanto na família, como é que a gente vive isso? Primeiro, aprender a viver isso. Infelizmente, a questão emocional não é trabalhada na igreja, na família, na escola, nas empresas. Infelizmente, a questão emocional é algo que não está no planejamento de uma organização, infelizmente. São poucas as pessoas, não é? São poucas as pessoas que se arriscam a procurar, através de leituras, através de cursos, através de vídeos, se autoaperfeiçoar. Por exemplo, a igreja, ela tem um elemento, um manual de inteligência emocional muito mais do que apresentar Jesus Cristo como Salvador, que é a Bíblia. Jesus Cristo era um ser de princípios.
Ele ensinava princípios. Ele ensinava muito mais você a ser do que a fazer, porque Jesus sabia que quando você é, suas ações serão tão divinas como eram as dele. Tanto é que ele disse que ele fez grandes obras e nós faríamos obras bem maiores se crescêssemos. Eu acredito que não existe maior obra do que a construção do ser humano. E a gente constrói um ser humano a partir do momento que a gente entende que Jesus Cristo, onde ele passava, ele agregava valores, pela competência que ele tinha emocional, a competência de saúde, a competência, enfim, tinha todas as competências que um ser humano gostaria de ter. Né? E a habilidade de lidar com o outro. O que você acha que pode atrapalhar o desenvolver da inteligência emocional na vida do ser humano, na nossa vida? O que você acha que atrapalha? É ficar na zona do conforto. Aquelas pessoas que, por exemplo, que dizem assim, eu nasci desse jeito eu vou morrer, ou esse é meu jeito. São aqueles que não querem mudar porque eles sabem que se mudarem, eles vão ter que deixar os benefícios secundários de um comportamento não inteligente. O que significa os benefícios secundários? É que o indivíduo que diz, eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito, ele se acha no direito de falar o que ele quer, o que ele pensa, de fazer o que ele quer, o que ele acha, porque esse é o jeito dele. E você é obrigado a aceitar esse jeito dele, porque esse meu jeito de ser, diria ele, é uma forma de manipulação. Já que eu sei que ele é desse jeito, então eu não vou mexer nele. Por exemplo, um indivíduo que é extremamente irritadiço. O que é que ocorre com uma família que tem alguém assim? Olha, não mexe com ele porque ele é irritado. Se você mexer com ele, ele vai te responder mal. Tem muitas famílias onde as mães chegam e falam assim, não vai lá falar com seu pai agora não, porque ele está irritado, né? Ou seja, impede de relacionar, né? E aí tem uma questão chamada de codependência. O que seria codependência? É quando eu abro mão do direito, por exemplo, de reclamar ou de falar o que eu penso sobre determinado assunto, preocupado com a reação do outro. No caso, a mãe. Quando ela diz, não vai falar com seu pai porque ele está muito irritado. Ele está dizendo, não faça nada porque eu estou com medo do comportamento dele. Isso é codependência. Você se torna refém do outro, o outro te manipula. É isso que em psicologia nós chamamos de benefícios secundários do sintoma. O indivíduo é desse jeito, ele faz o que ele bem quer, porque ninguém vai fazer nada, porque ele manipula. Imagina o que é você ter que falar para um chefe, por exemplo, que você sabe que é agressivo. Você não vai falar, você tem medo, e essa agressividade de um chefe revela insegurança, fragilidade. Então ele usa da agressividade como defesa para não se ferir. Ele não é inteligente. Então a grande barreira que eu vejo hoje para o desenvolvimento da inteligência emocional é eu ficar na zona do conforto, eu não querer, e principalmente porque eu não sei o que é ser inteligente emocional. As pessoas não sabem. As pessoas falam, você tem que controlar a sua emoção, você tem que controlar o seu comportamento, que se não está certo, você deve estar com um problema. Sim, deve estar sim. Mas, infelizmente, pastora, não existe curso de treinamento nessa área. E se existe, as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas, um dos problemas são as próprias pessoas que não estão interessadas a desenvolverem a inteligência emocional. É porque, na verdade, o desenvolver a inteligência emocional é se conhecer, né? E esse se conhecer muitas vezes dói, né? E há uma dificuldade muito grande das pessoas em lidar com a dor, não é, Negrão? E assim, me conhecer é difícil, porque as pessoas vão ter... Quando eu começo a me conhecer, eu tenho duas opções. Ficar do jeito que eu sou ou mudar. E ficar do jeito que eu sou, vou pagar um preço. E para mudar, um preço ainda maior. Um exemplo, se você não sabe dizer não, por exemplo. Se você é aquela pessoa que assume mais responsabilidades do que deve. Chega alguém e te pede um favor, com receio de dizer não, você assume aquela responsabilidade,
não é? E depois fica reclamando, droga, só acontece comigo e tal. Se você pensa em mudar, você já vai lidar com uma situação. E se eu começar a dizer não, o que é que eles vão pensar agora de mim? Eu sempre disse sim. Uhum. Vão se afastar, o medo de ser rejeitado. Nossa, isso envolve tanta coisa, né? Oh, meu Deus. Mas você está disposto a pagar o preço? Ou ficar do jeito que está, se maltratando, achando que está sendo explorado, porque não sabe dizer não? Eu lidei muito bem com isso no momento que eu pensei o seguinte: se as pessoas sabem facilmente dizer não para mim, por que eu não posso dizer para elas também? Por que não? Qual é o problema? O problema o problema não estava nas pessoas. O problema estava em mim, que não tinha coragem de dizer. Olha, hoje eu não estou afim de fazer isso, hoje não dá mais tempo. Se quiser amanhã, se eu puder, eu faço. Mas hoje não dá mais. Então, estou sobrecarregado de trabalho e isso não vai dar para eu fazer. Simples, mas há coragem para fazer isso. É verdade. Não é? O que você tem a dizer para os nossos internautas? Qual a mensagem que você pode deixar para nós? A primeira é que a felicidade gosta de companhia. E a infelicidade também. Pessoas de mal consigo mesmas, elas tendem a atrair outras pessoas para elas também. Elas fazem aquele inferninho básico e trazem outras pessoas para fazer companhias para elas. E outra coisa também, a segunda coisa, é que se você não aprender a cuidar da sua emoção, você vai viver sempre em função de fatores externos, refém de fatores externos. E a terceira coisa é que você precisa do autoconhecimento. E autoconhecer-se é você desenvolver a capacidade de ver em si, não apenas qualidades ruins, mas também coisas muito boas. E a inteligência emocional, ela veio realmente para mostrar que nós podemos ser pessoas diferentes. E sendo diferentes, certamente vamos estar agregando valores aonde quer que a gente passe. Muito bem. Edivaldo, foi um prazer muito grande Obrigado, ter pastora. você aqui, viu? Obrigado. Até a próxima. No programa de hoje, nós aprendemos um pouquinho sobre inteligência emocional. Como ser inteligente, né? E a Bíblia, ela nos ensina, nos mostra uma história muito interessante, onde Jesus estava em alto mar com seus discípulos e, num certo momento, uma tempestade muito forte alcançou aquele barco. E quando aquela tempestade veio, os discípulos ficaram totalmente desesperados, sem saber o que fazer. E do outro lado, Jesus, quietinho, manso, dormindo. Ele nos ensina que em meio a tanta turbulência, qual é a atitude que precisamos tomar, né? E você, quais são as atitudes que você toma em meio à turbulência, quando as coisas não estão bem dentro de casa, no seu trabalho? Qual é a sua atitude? Precisamos deixar os momentos turbulentos da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Ser confiantes, confiar que Ele está no controle.